Já parou para pensar que quase todo personagem de shonen consegue lidar com 2 ou mais adversários ao mesmo tempo? Muitas vezes parece até mesmo que ficou mais fácil lidar com 2 contra 1 do que uma luta justa, um 1 contra 1. Só que isso não acontece muito em Jujutsu Kaisen. Aqui, quando um tem uma vantagem numérica, isso faz muita e realmente muita diferença, algo um pouco mais semelhante com o que acontece no nosso mundo real. E isso daqui também justifica o uso de algumas técnicas que não são tão comuns assim em outros shonens, só que em Jujutsu Kaisen, técnicas que aumentam a vantagem numérica são realmente muito impressionantes e muito poderosas. E eu vou explicar tudo isso nesse vídeo de hoje. Então, se ficou interessado, é só acompanhar e vai ser logo depois da vinheta. E aí galera, Lucas Dias na área para mostrar mais uma vez um vídeo de Jujutsu Kaisen, e dessa vez eu vou falar aí da vantagem numérica, que é muito importante em Jujutsu Kaisen, e isso é muito diferente de outros shonens. Em outros shonens, muitas vezes lutar contra 2 ou mais personagens não é muito problema para esses personagens de shonen que parecem ser quase que super-heróis. Em Jujutsu Kaisen isso é muito diferente e isso também justifica o uso de algumas técnicas. E na realidade essa disparidade aí de enfrentar vários personagens ao mesmo tempo, isso é para trazer mais um ar de super poderoso, um super-herói. Eles acabam trazendo vários minions ou vários figurantes para lidar com algum personagem principal, e esse personagem principal vai derrotar todos eles muito facilmente, o que só mostra o seu poder. Tudo isso é para provar o seu poder. Mas em Jujutsu Kaisen isso não acontece tanto. Mesmo quando um personagem é muito mais forte, muitas vezes ele tem certa dificuldade de enfrentar mais de um personagem ao mesmo tempo. E o primeiro grande exemplo que a gente tem disso daqui é na luta contra o Mahito, o Nanami e o Itadori contra o Mahito. Os dois, separadamente, principalmente naquela época, levavam um couro e um couro feio do Mahito. Tanto é que o Mahito conseguiu separar ali por um pequeno tempo o Itadori do Nanami. Ele jogou alguns humanos transfigurados no Itadori e isso foi tempo suficiente para o Mahito derrotar o Nanami e quase matar o Nanami. Se o Itadori demorasse um segundinho a mais, já era para o Nanami ia morrer naquele momento mesmo. E o oposto também é verdade. O Itadori enfrentando o Mahito sozinho, naquele momento, levava um couro muito feio do Mahito. Porém, no momento em que os dois juntaram suas forças, o Mahito não conseguiu fazer quase que nada. Ele ia morrer naquele momento caso ele não tivesse descoberto uma técnica nova, uma expansão de domínio, que é uma técnica bem apelona, e aí conseguiu virar o jogo contra esses dois. Mas se não fosse por essa habilidade super apelona, se ele caísse na porrada mesmo contra esses dois, o Mahito não tinha chances nenhuma, mesmo esses dois sendo mais fracos que o próprio Mahito. O que é a primeira prova aqui que lutar contra 2 personagens ao mesmo tempo é realmente um grande problema. E a gente pode ver mais uma vez contra o Hanami, o Todo e o Itadori lutando contra o Hanami. Dessa vez o Hanami conseguiu ainda durar muito mais tempo do que o Mahito duraria, porém o Hanami também é uma maldição muito mais experiente do que o próprio Mahito e consequentemente muito mais poderoso do que os dois, o Itadori e o Aoi Todo separadamente. Caso a Hanami enfrentasse cada um deles de forma separada, ela conseguiria sim derrotar cada um deles. Talvez levaria ali um pouco de tempo, porque eles lutam realmente muito bem, mas eu acho que não seria tanto problema assim para Hanami. E novamente, para conseguir ganhar desses 2 personagens que são mais fracos do que ela teria que apelar novamente para uma expansão de domínio completa. E ela só não fez isso porque apareceu o Satoru Gojo bem na hora H. Porque caso contrário, teria uma apelação ali da Hanami, porque não estava conseguindo lidar com o Aoi Todo e o Itadori, que são personagens, vou deixar isso daqui bem claro, principalmente naquele momento, mais fracos do que a Hanami. Mas é claro que quando a diferença de poder é realmente muito gritante, comparando com o nosso mundo real aqui, é a mesma coisa de um adulto enfrentando várias criancinhas, ele consegue lidar com várias ao mesmo tempo. No caso de Jujutsu Kaisen, quando essa diferença é muito discrepante, essa pessoa consegue lidar com vários oponentes ao mesmo tempo, e foi o caso do Satoru Gojo contra o Jogo e a Hanami. Mesmo essas 2 maldições sendo extremamente poderosas, o Gojo conseguiu lidar com essas 2 maldições e conseguiu até mesmo matar uma delas.
Porém, mesmo assim a gente consegue ver o efeito de 2 contra 1 nessa batalha. Quando a Hanami ainda estava viva, os dois juntos ainda conseguiram trocar alguns golpes contra o todo-poderoso Satoru Gojo. Ele não conseguiu derrotar de forma muito rápida essas duas maldições, e ele definitivamente queria fazer isso, até porque ele estava numa situação ali cercado de vários civis, então ele queria diminuir os danos causados a todas essas pessoas. E acabar com essas maldições da forma mais rápida possível era o melhor jeito do Satoru Gojo diminuir todas as mortes. Tanto é que ele fez justamente isso contra Hanami. Ele matou no primeiro momento em que teve a oportunidade. Mas mesmo sendo muito mais poderoso do que essas duas maldições, o Gojo ainda estava com certa dificuldade para dar fim a elas. Depois da Hanami morrer, o jogo não conseguiu fazer mais nada, ele teve que se esconder e começar a atacar de longe, o que prova que mesmo os dois sendo ali derrotados pelo Satoru Gojo, eles ainda estavam conseguindo dar alguns golpes e contra-atacar o Satoru Gojo, o que prova mais uma vez que a desvantagem numérica é sim um fator muito determinante numa luta, e toda vez que temos um xamã contra vários, isso é um significado de um embate muito problemático e talvez até mesmo uma derrota certa. O que nos leva finalmente ao último embate que a gente tem aqui e que está acontecendo nesse momento, que é do Megumi contra aquele grupo do Reg. Esse daqui é o último embate e que mostra definitivamente como é eficiente ter um grupo ao seu lado. Mesmo o Megumi sendo mais forte do que os amigos do Reg, ele ainda teve um trabalhinho, o que prova novamente que uma vantagem numérica é sempre muito importante. Mas principalmente nesse último capítulo a gente pôde ver o quão bom é ter muita gente do seu lado. O Megumi praticamente fez um Kagebushin e invocou vários dele mesmo, e o Reg não conseguiu fazer mais absolutamente nada. E isso daqui é muito diferente, por exemplo, do que acontece em Naruto. Em Naruto a gente pode ver o próprio Naruto Uzumaki utilizar uma técnica de Kagebushin o tempo inteiro e o seu oponente consegue lidar várias vezes contra esses clones de forma muito fácil. Aqui não é o caso. Realmente uma vantagem numérica é uma vantagem muito boa. O Reg não conseguiu nem mesmo reagir porque ele tinha vários golpes vindo em sua direção ao mesmo tempo, não tem nem mesmo como se defender disso. E por isso que essa expansão de domínio, mesmo ela sendo incompleta, é ainda assim muito poderosa. O GG Akutami, mesmo tendo criado um mundo de fantasia que é Jujutsu Kaisen, tem muitos fatores ali que não são reais, ele ainda traz muitos fatores do nosso mundo. O que ele implementou de novo foi uma energia amaldiçoada naqueles xamãs e técnicas inatas. De resto, toda a física é normal e todos os acontecimentos que acontecem aqui no mundo real também acontecem no mundo de Jujutsu Kaisen. E trazer esse efeito da desvantagem numérica remete muito à verossimilhança que o GG Akutami gosta de trazer a Jujutsu Kaisen. Por isso que ele é um shonen tão diferenciado. E isso tudo nos remete mais uma vez a uma técnica que não é tão comum assim no mundo dos shonens, que é a técnica de invocação. Uma técnica que consegue invocar um Shikigami é uma técnica que justamente aumenta a sua vantagem numérica. É claro que esse Shikigami normalmente é muito mais fraco do que o seu próprio xamã, e por isso numa luta não parece que o oponente está enfrentando outros dois oponentes, e sim um xamã e o seu Shikigami. Geralmente é porque o Shikigami é mais fraco, mas mesmo assim isso demonstra que ter um Shikigami ao seu lado é realmente muito bom, e é por causa de tudo isso, por causa da vantagem numérica. E quanto mais forte esse Shikigami, quanto mais parecido é a força desse Shikigami com o próprio xamã, melhor ainda, porque aí sim vai parecer com que o seu oponente está lutando contra outros dois, e é o que tudo indica que vai acontecer com a técnica do Megumi. Muito provavelmente os seus Shikigamis vão ficar cada vez mais fortes, e aí o seu Shikigami, a sua invocação, vai ter um poder muito mais parecido com o do próprio Megumi. Então, por mais que possa parecer um pouco mais fraco do que outras técnicas que a gente já viu em Jujutsu Kaisen, um usuário de Shikigami tem um potencial muito grande e pode se tornar um dos mais poderosos de toda a obra de Jujutsu Kaisen, que é o caso do Megumi Fushiguro. E bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, e caso tenha curtido, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo, porque essa é a melhor forma que você tem de me ajudar a continuar a crescer cada vez mais e a trazer também mais conteúdo de Jujutsu Kaisen. Então se inscreve aí, porque isso daí me ajuda e me ajuda demais, beleza? Mas eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.